Capítulo 1. O que é psicanálise? A psicanálise é definida como um conjunto de teorias psicológicas e métodos terapêuticos que tem sua origem na obra e nas teorias de Sigmund Freud, neurologista e psiquiatra austríaco, criador da psicanálise. O pressuposto primário da psicanálise é a crença de que todas as pessoas possuem pensamentos, sentimentos, desejos e memórias inconscientes. O objetivo da terapia da psicanálise é liberar emoções e experiências reprimidas, ou seja, tornar o inconsciente consciente. A ideia é que, só tendo uma experiência catática, isto é, curativa, a pessoa pode ser ajudada e curada. Capítulo 2. A mente inconsciente. Lembre-se, a psicanálise é tanto uma terapia quanto uma teoria. A psicanálise é comumente usada para tratar a depressão e os transtornos de ansiedade. Na psicanálise, terapia, Freud fazia um paciente deitar em um sofá para relaxar, e ele se sentava atrás dele tomando notas enquanto eles lhe contavam sobre seus sonhos e memórias de infância. Devido à natureza dos mecanismos de defesa e à inacessibilidade das forças deterministas que operam no inconsciente, a psicanálise em sua forma clássica é um processo demorado, muitas vezes envolvendo 2 a 5 sessões por semana durante vários anos. Essa abordagem assume que a redução dos sintomas por si só é relativamente inconsequente, pois se o conflito subjacente não for resolvido, mais sintomas neuróticos serão simplesmente substituídos. O analista normalmente é uma tela em branco, revelando muito pouco sobre si mesmo para que o cliente possa usar o espaço no relacionamento para trabalhar em seu inconsciente sem interferência externa. Sua interferência é, geralmente, somente através da aplicação de técnicas psicanalíticas, seja as tradicionais ou as mais modernas. Capítulo 3. Técnicas psicanalíticas. O psicanalista usa várias técnicas como incentivo para o cliente desenvolver insights sobre seu comportamento e os significados dos sintomas, incluindo os tradicionais, manchas de tinta, parapraxias, associação livre, análise de sonhos, e mais modernos, como a análise de transferência-resistência. Este último iremos abordar em um capítulo à parte. 1. Manchas de tinta de Rorschach. Teste criado por Hermann Rorschach. Enquanto ainda estudava, Rorschach começou a se perguntar por que pessoas diferentes reagiam de forma diferente a certos estímulos. Durante essa época, havia muita empolgação com o desenvolvimento contínuo da psicanálise. Ele se lembrou instantaneamente das manchas de tinta com as quais brincava quando criança e ficou curioso para descobrir por que pessoas diferentes interpretavam as mesmas manchas de maneira diferente. O psiquiatra Simmons já vinha usando manchas de tinta para estudar as fantasias de seus pacientes. Rorschach se interessou muito por esse conceito e também levou em consideração os métodos de seu conhecido, Carl Jung. Jung estava explorando a mente inconsciente de pessoas aleatórias usando uma série de testes de associação de palavras. Havia outras especulações de outras influências que Rorschach pode ter tido em seu conceito de mancha de tinta, como um livro popular de poemas publicado em 1857 por um médico alemão, Justinus Kerner, que se dizia ter derivado sua inspiração de uma mancha de tinta. Alfred Binet, um psicólogo francês, também já havia usado manchas de tinta para um teste de criatividade. Como Rorschach estava interessado tanto em arte quanto em psicanálise, ele de repente percebeu que as duas podiam ser combinadas. Ele começou a mostrar manchas de tinta aleatórias para as pessoas para ver quais seriam suas respostas. Ele então criou o teste Rorschach-Englot, nome original da técnica, para estudar e analisar como os pacientes reagiriam e quais associações formariam a partir de estímulos aleatórios. Para testar o sistema, ele testou em 300 pacientes com 100 deles como sujeitos de controle. O teste consistia em mostrar a cada paciente uma série de 10 cartões de manchas de tinta, metade em preto e branco e a outra metade em cores. Cada paciente é então perguntado com o que eles associam a cada mancha de tinta, enquanto Rorschach anota a resposta de cada paciente. Feitos todos os borrões, estes foram mostrados novamente a cada paciente à medida que era solicitado que explicasse as respostas que deram anteriormente. As respostas foram avaliadas com base na localização, conteúdo, qualidade e convencionalidade. A partir dos dados que reuniu, ele conseguiu tirar conclusões sobre o comportamento social de cada paciente. Devido à natureza dos mecanismos de defesa e à inacessibilidade das forças deterministas que operam no inconsciente, a mancha de tinta de Rorschach em si não significa nada, é ambígua, ou seja, pouco clara.
É o que você lê nele que é importante. Pessoas diferentes verão coisas diferentes dependendo de quais conexões inconscientes elas fizerem. A mancha de tinta é conhecida como um teste projetivo, pois o paciente projeta informações de sua mente inconsciente para interpretar a mancha de tinta. No entanto, psicólogos comportamentais, como B. F. Skinner, criticaram esse método como sendo subjetivo e não científico. 2. Parapraxia. Parapraxia. A parapraxia é também conhecida como lapso ou deslize freudiano. Mas, o que é um lapso freudiano? É um erro cometido ao dizer algo, que revela algo oculto sobre o falante. É falar errado algo, e neste erro, revelar algo profundo, seja um desejo latente ou motivação de nossa parte. Um exemplo de parapraxia é, uma enfermeira aposentada que estava em tratamento em um hospital psiquiátrico se referiu à sua colega de quarto no hospital com as palavras, minha paciente. Esse erro bobo expressa seu desejo de voltar a ser uma profissional da saúde, em vez de colega de quarto, e paciente, que é a situação na qual ela se encontra no momento. Então, a parapraxia, lapso ou deslize freudiano nada mais é do que um erro cometido na fala do paciente que revela um pensamento ou motivo oculto, geralmente reprimido. Outro exemplo típico é um indivíduo chamando seu cônjuge pelo nome de um ex. Provavelmente todos nós temos histórias sobre onde nós falamos errado, e dissemos algo muitas vezes algo com um duplo sentido sugestivo quando queríamos dizer outra coisa. É comum, não se preocupe. 3. Associação livre de ideias. Observando que a maioria dos pacientes falava livremente sem estar sob hipnose, Freud desenvolveu a técnica de associação livre de ideias. Na associação livre tradicional, uma pessoa em terapia é encorajada a verbalizar ou escrever todos os pensamentos que vêm à mente. A associação livre não é um padrão de pensamento linear. Em vez disso, uma pessoa pode produzir um fluxo incoerente de palavras, como cachorro, vermelho, mãe e bicicleta. Eles também podem pular aleatoriamente de uma memória ou emoção para outra. A ideia é que a livre associação revela associações e conexões que, de outra forma, poderiam ser descobertas. As pessoas em terapia podem então revelar memórias e emoções reprimidas. Freud observou que na maioria dos pacientes atendidos durante sua prática inicial, os eventos mais frequentemente reprimidos estavam relacionados com experiências sexuais perturbadoras. Assim, ele levantou a hipótese de que a ansiedade era uma consequência da energia reprimida, libido, ligado à sexualidade. A energia reprimida encontrou expressão em vários sintomas que serviram como mecanismos de defesa psicológica. Freud e seus seguidores mais tarde estenderam o conceito de ansiedade para incluir sentimentos de medo, culpa e vergonha decorrentes de fantasias de agressão e hostilidade e medo da solidão causada pela separação de uma pessoa de quem o sofredor é dependente. Freud relatou que seus pacientes de associação livre ocasionalmente experimentaram uma memória tão intensa e vívida emocionalmente que quase reviveram a experiência. Isso é como um flashback de uma guerra ou uma experiência de estupro. Uma memória tão estressante, tão real que parece que está acontecendo de novo, é chamada de aberração. Se uma memória tão perturbadora ocorresse na terapia ou com um amigo solidário e a pessoa se sentisse melhor aliviada ou limpa mais tarde, seria chamada de catarse. A associação livre freudiana é bastante incomum na terapia nos dias de hoje. Mesmo entre os não-freudianos, a técnica não é muito utilizada. Mas os profissionais de saúde mental contemporâneos podem usar uma versão modificada da associação livre. Eles podem pedir a alguém em terapia para recordar todas as memórias associadas a um evento específico. Uma pessoa em terapia pode ser solicitada a compartilhar a primeira palavra que vem à mente depois de ver uma imagem ou escrever todos os pensamentos que ela tem em um determinado momento. 4. Análise dos sonhos. Segundo Freud, a análise dos sonhos é o caminho régio para o inconsciente. Ele acreditava que analisar os sonhos de uma pessoa pode fornecer informações valiosas sobre a mente inconsciente. Em 1900, Freud publicou o livro A Interpretação dos Sonhos, no qual delineou sua hipótese de que o objetivo principal dos sonhos era proporcionar aos indivíduos a realização de desejos, permitindo-lhes trabalhar alguns de seus problemas reprimidos em uma situação livre da consciência e das restrições da realidade. Neste livro, ele também distinguiu entre o conteúdo manifesto, o sonho real, e o conteúdo latente, o significado verdadeiro ou oculto por trás do sonho.
O objetivo dos sonhos é traduzir desejos proibidos e desejos tabus em uma forma não ameaçadora através da condensação, a união de duas ou mais ideias, deslocamento, transformação da pessoa ou objeto com o qual estamos preocupados em algo ou outra pessoa, e elaboração secundária. O processo inconsciente de transformar as imagens ou eventos de realização de desejos em uma narrativa lógica. As ideias de Freud sobre sonhos foram revolucionárias. Antes de Freud, os sonhos eram considerados divagações insignificantes e insensíveis da mente em repouso. Seu livro provocou um novo nível de interesse pelos sonhos, interesse que continua até hoje. Capítulo 4. Concepção de estrutura da personalidade de Freud. A partir das investigações dadas pela técnica de associação livre de ideias, Freud foi levado a uma nova concepção da estrutura da personalidade, a identificação, ID, ego e superego. Esses elementos trabalham juntos para criar comportamentos humanos complexos. Vamos falar sobre estes 3 itens, a seguir. 1. ID. Segundo Freud, o ID é a fonte de toda energia psíquica, tornando-se o componente primário da personalidade. O ID é o único componente da personalidade que está presente desde o nascimento. Este aspecto da personalidade é inteiramente inconsciente e inclui comportamentos instintivos e primitivos. O ID é impulsionado pelo princípio do prazer, que busca a gratificação imediata de todos os desejos, vontades e necessidades. Se essas necessidades não forem satisfeitas imediatamente, o resultado é um estado de ansiedade ou tensão. Por exemplo, um aumento da fome ou da sede deve produzir uma tentativa imediata de comer ou beber. Imagine tentar convencer um bebê a esperar até a hora do almoço para comer sua refeição. O ID requer satisfação imediata, e como os outros componentes da personalidade ainda não estão presentes, a criança chorará até que essas necessidades sejam satisfeitas. No entanto, atender imediatamente a essas necessidades nem sempre é realista ou mesmo possível. Se fôssemos governados inteiramente pelo princípio do prazer, poderíamos nos pegar pegando as coisas que queremos das mãos de outras pessoas para satisfazer nossos desejos. Esse comportamento seria perturbador e socialmente inaceitável, não é mesmo? Embora as pessoas eventualmente aprendam a controlar o ID, essa parte da personalidade continua sendo a mesma força infantil e primitiva ao longo da vida. É o desenvolvimento do ego e do superego que permite às pessoas controlar os instintos básicos do ID e agir de maneira realista e socialmente aceitável. 2. Ego. De acordo com Freud, o ego se desenvolve a partir do ID e garante que os impulsos do ID possam ser expressos de uma maneira aceitável no mundo real. O ego funciona na mente consciente, pré-consciente e inconsciente. O ego é o componente da personalidade responsável por lidar com a realidade. Todo mundo tem um ego. O termo ego é frequentemente usado informalmente para sugerir que alguém tem um senso inflado de si mesmo. No entanto, o ego na personalidade tem um efeito positivo. Freud comparou o ID a um cavalo e o ego ao cavaleiro. O cavalo fornece força e movimento, enquanto o cavaleiro fornece direção e orientação. Sem seu cavaleiro, o cavalo vagaria por onde quisesse e faria o que quisesse. O cavaleiro dá ao cavalo instruções e comandos para levá-lo onde ele quer que ele vá. O ego, então, opera com base no princípio da realidade, que se esforça para satisfazer os desejos do ID de forma realista e socialmente adequada. É a parte de sua personalidade que o mantém ancorado na realidade e impede que o ID e o superego o levem muito longe em direção aos seus impulsos mais básicos ou virtudes moralistas. Ter um ego forte significa ter um forte senso de autoconsciência. Imagine que você está preso em uma longa reunião no trabalho. Você fica cada vez mais faminto à medida que a reunião se arrasta. Enquanto o ID pode obrigá-lo a pular de sua cadeira e correr para a sala de descanso para um lanche, o ego orienta a sentar-se em silêncio e esperar que a reunião termine. Em vez de agir de acordo com os impulsos primitivos do ID, você passa o resto da reunião imaginando-se comendo um cachorro-quente. Quando a reunião finalmente terminar, você pode procurar o objeto que estava imaginando e satisfazer as demandas do ID de forma realista e adequada. 3. Superego. O último componente da personalidade a se desenvolver é o superego. Segundo Freud, o superego começa a surgir por volta dos 5 anos.
Ele mantém os padrões e ideais morais internalizados que adquirimos de nossos pais e da sociedade, nosso senso de certo e errado. Ele fornece diretrizes para fazer julgamentos. O superego tem duas partes: a consciência, que inclui informações sobre coisas que são vistas como ruins pelos pais e pela sociedade. Esses comportamentos são muitas vezes proibidos e levam a mais consequências, punições ou sentimentos de culpa e remorso, e b. o ideal do ego, que inclui as regras e padrões de comportamento que o ego aspira. O superego tenta aperfeiçoar e civilizar nosso comportamento. Ele suprime todos os impulsos e lutas inaceitáveis do id para fazer o ego agir de acordo com padrões idealistas e não com base em princípios realistas. O superego está presente no consciente, pré-consciente e inconsciente. Exemplos do superego. Item: uma mulher sente vontade de roubar material de escritório do trabalho. No entanto, seu superego neutraliza esse desejo concentrando-se no fato de que tais comportamentos são errados. Item: um homem percebe que o caixa da loja esqueceu de cobrá-lo por um dos itens que ele tinha no carrinho. Ele volta à loja para pagar o item porque seu senso internalizado de certo e errado o impele a fazê-lo. Item: um aluno esqueceu de estudar para uma prova de história e sente vontade de enganar um aluno sentado por perto. Mesmo que ele sinta que as chances de ser pego são baixas, ele sabe que trapacear é errado, então ele suprime o desejo. A interação do id, ego e superego. Ao falar sobre o id, o ego e o superego, é importante lembrar que não são três entidades separadas com limites claramente definidos. Esses aspectos são dinâmicos e sempre interagem para influenciar a personalidade e o comportamento geral de um indivíduo. Com muitas forças concorrentes, é fácil ver como o conflito pode surgir entre o id, o ego e o superego. Freud usou o termo força do ego para se referir à capacidade do ego de funcionar apesar dessas forças em duelo. Uma pessoa que tem uma boa força de ego pode administrar essas pressões com eficácia, enquanto uma pessoa com muita ou pouca força de ego pode ser inflexível ou perturbadora. Segundo Freud, a chave para uma personalidade saudável é um equilíbrio entre o id, o ego e o superego. Se o ego for capaz de moderar adequadamente entre as exigências da realidade, o id e o superego, surge uma personalidade saudável e bem ajustada. Freud acreditava que um desequilíbrio entre esses elementos levaria a uma personalidade mal adaptativa. Por exemplo, um indivíduo com um id excessivamente dominante pode se tornar impulsivo, incontrolável ou até criminoso. Tal indivíduo age de acordo com seus impulsos mais básicos sem se preocupar se seu comportamento é apropriado, aceitável ou legal. Por outro lado, um superego excessivamente dominante pode levar a uma personalidade extremamente moralista e crítica. Uma pessoa governada pelo superego pode não ser capaz de aceitar qualquer coisa ou alguém que considere ruim ou imoral. Capítulo 5. Psicologia Junguiana, Carl Jung. O trabalho de Freud foi continuado, embora de forma alterada, por seu aluno Carl Jung, cujo tipo particular de psicologia é conhecido como psicologia analítica. O trabalho de Jung formou a base para a maioria das teorias e conceitos psicológicos e psicanalíticos modernos. Jung e Freud compartilhavam o interesse pelo inconsciente e trabalharam juntos em seus primeiros dias, mas alguns desacordos importantes terminaram sua parceria e permitiram que Jung dedicasse totalmente sua atenção à sua nova teoria psicanalítica. As três principais diferenças entre a psicologia freudiana e a psicologia junguiana, ou analítica, estão relacionadas a 1. Natureza e propósito da libido. Jung via a libido como uma fonte geral de energia psíquica que motivava uma ampla gama de comportamentos humanos, do sexo à espiritualidade e à criatividade, enquanto Freud a via como energia psíquica que impulsiona apenas a gratificação sexual. 2. Natureza do inconsciente. Enquanto Freud via o inconsciente como um depósito para os desejos reprimidos socialmente inaceitáveis de um indivíduo, Jung acreditava que era mais um depósito para as memórias reprimidas do indivíduo, o que ele chamou de inconsciente coletivo ou transpessoal, um nível de inconsciente compartilhado com outros humanos que é feito de memórias latentes de nossos ancestrais. 3. Causas do comportamento. Freud via nosso comportamento como sendo causado exclusivamente por experiências passadas, principalmente as da infância, enquanto Jung acreditava que nossas aspirações futuras também têm um impacto significativo em nosso comportamento. Capítulo 6. Psicanálise lacaniana. Jacques Lacan.
De meados para o final dos anos 1900, o psicanalista francês Jacques Lacan pediu um retorno ao trabalho de Freud, mas com um foco renovado no inconsciente e maior atenção à linguagem. Lacan baseou-se fortemente em seu conhecimento de linguística e acreditava que a linguagem era uma peça muito mais importante do quebra-cabeça do desenvolvimento do que Freud supunha. Existem 3 conceitos-chave da psicanálise lacaniana que a diferenciam da terapia da fala original de Freud. 1. Real. Enquanto Freud via o simbólico como indicativo da mente inconsciente de uma pessoa, particularmente nos sonhos, Lacan teorizou que o real é na verdade o nível mais fundamental da mente humana. De acordo com Lacan, existimos no real e experimentamos a ansiedade porque não podemos controlá-la. Ao contrário do simbólico, que Freud propunha poder ser acessado por meio da psicanálise, o real não pode ser acessado. Uma vez que aprendemos e entendemos a linguagem, estamos completamente separados do real. Ele o descreve como o estado de natureza, no qual não existe nada além da necessidade de comida, sexo, segurança, etc. 2. Ordem simbólica. A ordem simbólica de Lacan é uma das 3 ordens em que conceitos, ideias, pensamentos e sentimentos podem ser colocados. Nossos desejos e emoções vivem na ordem simbólica, e é aí que eles são interpretados, se possível. Conceitos como morte e ausência podem ser integrados à ordem simbólica porque temos pelo menos algum senso de compreensão deles, mas podem não ser interpretados completamente. Uma vez que aprendemos uma língua, passamos da ordem real para a simbólica e não conseguimos voltar para o real. O real e o simbólico são 2 das 3 ordens que vivem em tensão uma com a outra, sendo a terceira a ordem imaginária. 3. Estágio do espelho. Lacan propôs que existe um importante estágio de desenvolvimento não abordado por Freud chamado de estágio do espelho. Este estágio apropriadamente chamado é iniciado quando os bebês olham em um espelho para sua própria imagem. A maioria das crianças fica fascinada com a imagem que vê no espelho e pode até tentar interagir com ela. Mas, eventualmente, eles percebem que a imagem que estão vendo é deles mesmos. Uma vez que eles percebem esse fato fundamental, eles incorporam o que veem em seu senso de eu, ou senso de si mesmo. Nesta fase jovem, a imagem que eles veem pode não corresponder à sua compreensão interna de seu eu físico, caso em que a imagem se torna um ideal pelo qual eles lutam à medida que se desenvolvem. Capítulo 7. Aplicações clínicas. A psicanálise é um exemplo de terapia com aportes teóricos globais e que tem como objetivo ajudar os clientes a realizar uma grande mudança em toda a sua perspectiva de vida. Na abordagem psicanalítica, o foco está na mente inconsciente e não na mente consciente. Ele é construído sobre a ideia fundamental de que seu comportamento é determinado por experiências de seu passado que estão alojadas em sua mente inconsciente. Embora o foco no sexo tenha diminuído ao longo das décadas desde que a psicanálise foi fundada, a psicologia e a terapia da fala ainda dão grande ênfase às experiências da primeira infância. Isso se baseia na suposição de que a atual perspectiva desadaptativa está ligada a fatores de personalidade profundamente arraigados. As terapias globais contrastam com as abordagens que se concentram principalmente na redução dos sintomas, como as abordagens cognitivas e comportamentais, as chamadas terapias baseadas em problemas. Transtornos de ansiedade como fobias, ataques de pânico, transtornos obsessivo-compulsivos e transtorno de estresse pós-traumático são áreas óbvias em que a psicanálise pode ser considerada eficaz. O psicanalista ajuda o cliente a aceitar seus próprios impulsos e deu a reconhecer a origem de sua ansiedade atual em relacionamentos infantis que estão sendo revividos na idade adulta. No campo teórico, acredita-se que as terapias psicodinâmicas geralmente são de pouca ajuda para clientes com transtornos de ansiedade específicos, como fobias ou TOCS, mas podem ajudar mais com transtornos de ansiedade gerais. Pesquisas, como de Salzman, expressa preocupações de que a psicanálise possa inclusive aumentar os sintomas de TOCS devido à tendência de tais clientes a se preocuparem excessivamente com suas ações e a ruminarem sobre sua situação. Já a depressão pode ser tratada com uma abordagem psicanalítica até certo ponto. Os psicanalistas relacionam a depressão com a perda que toda criança experimenta ao perceber nossa separação de nossos pais no início da infância. A incapacidade de aceitar isso pode deixar a pessoa propensa à depressão ou episódios depressivos mais tarde na vida. O tratamento, então,
envolve encorajar o cliente a recordar aquela experiência inicial e desembaraçar as fixações que se acumularam em torno dela. Um cuidado especial é tomado com a transferência ao trabalhar com clientes deprimidos devido à sua necessidade irresistível de depender dos outros. O objetivo é que os clientes se tornem menos dependentes e desenvolvam uma maneira mais funcional de entender e aceitar a perda, rejeição ou mudança em suas vidas. Críticos relatam que as terapias psicodinâmicas são bem-sucedidas apenas ocasionalmente. Uma razão pode ser que as pessoas deprimidas podem ser muito inativas ou desmotivadas para participar da sessão. Nesses casos, uma abordagem mais diretiva e desafiadora pode ser benéfica. Outra razão pode ser que indivíduos depressivos podem esperar uma cura rápida e como a psicanálise não oferece isso, o cliente pode sair ou se envolver excessivamente na elaboração de estratégias para manter uma relação de transferência dependente com o analista. No entanto, a psicanálise se preocupa em oferecer interpretações ao cliente atual, ao invés de elaborar princípios abstratos desumanizados. Mesmo com as críticas, os resultados psicanalíticos são muito satisfatórios, ainda mais no mundo moderno em que há números recordes de pessoas com ansiedade e depressão. Há quem diga que será a profissão do futuro. Métodos e técnicas modernas. Um psicanalista pode usar muitas técnicas diferentes, mas há 4 componentes básicos que compõem a psicanálise moderna. 1. Interpretação. A interpretação é a comunicação verbal entre analistas e clientes na qual os analistas discutem suas hipóteses sobre os conflitos inconscientes de seus clientes. Geralmente, os analistas ajudarão os clientes a ver os mecanismos defensivos que estão usando e o contexto dos mecanismos defensivos, ou o relacionamento impulsivo contra o qual o mecanismo foi desenvolvido, e, finalmente, a motivação do cliente para esse mecanismo. Existem 3 classificações de interpretação. Clarificação, em que o analista tenta esclarecer o que se passa na consciência do paciente. Confrontação, que está trazendo aspectos não verbais do comportamento do cliente para a sua consciência. Interpretação propriamente dita, que se refere à hipótese proposta pelo analista do significado inconsciente que relaciona todos os aspectos da comunicação do cliente entre si. 2. Análise de transferência. Transferência é o termo para a repetição inconsciente no aqui e agora de conflitos do passado do cliente. A análise de transferência refere-se à análise sistemática das implicações de transferência das manifestações verbais e não verbais totais do paciente nas horas, bem como os esforços comunicativos diretos e implícitos do paciente para influenciar o analista em uma determinada direção. Essa análise da transferência do paciente é um componente essencial da psicanálise e é o principal impulsionador da mudança no tratamento. Na análise da transferência, o analista toma nota de toda a comunicação, tanto verbal quanto não verbal, em que o cliente se envolve e elabora uma teoria sobre o que levou aos mecanismos defensivos que ele ou ela exibe. Essa teoria forma a base para qualquer tentativa de mudar o comportamento ou o caráter do cliente. 3. Neutralidade técnica. Outra peça vital da psicanálise é o que é conhecido como neutralidade técnica, ou o compromisso do analista de permanecer neutro e evitar tomar partido nos conflitos internos do cliente. Aqui, o analista se esforça para permanecer a uma distância igual do id, ego e superego do cliente da realidade externa do cliente. Além disso, a neutralidade técnica exige que o analista se abstenha de impor seus sistemas de valores ao cliente. A neutralidade técnica às vezes é considerada indiferença ou desinteresse pelo cliente, mas esse não é o objetivo. Em vez disso, os analistas visam servir de espelho para seus clientes, refletindo as características, suposições e comportamentos dos próprios clientes de volta para eles para ajudá-los a compreenderem a si mesmos. 4. Análise de contratransferência. Este componente-chave final da psicanálise é a análise da contratransferência, as reações do analista aos clientes e o material que eles apresentam nas sessões. A visão contemporânea da contratransferência é a de uma formação complexa codeterminada pela reação do analista à transferência do paciente, a realidade da vida do paciente, a realidade da vida do analista e as disposições transferenciais específicas ativadas no analista como uma reação ao paciente e seu material. A análise de contratransferência pode ser geralmente entendida como as tentativas do analista de analisar suas próprias reações ao cliente, qualquer que seja a forma que assumam. Para se engajar no tratamento psicanalítico,
o analista deve ver o cliente objetivamente e compreender a transferência que está acontecendo no cliente e em sua própria experiência. Capítulo 8. Transferência e outras formas de resistência. Falando em transferência, é uma das muitas formas de resistência consideradas na psicanálise. Na teoria psicanalítica, a resistência tem um significado específico, o bloqueio das memórias da consciência pelo cliente. A resistência é a relutância geral do cliente em mudar seu comportamento e se engajar no crescimento por meio da terapia. Essa resistência pode se desenvolver por inúmeros motivos, alguns conscientes e outros inconscientes, e pode até estar presente em quem quer mudar. Frequentemente ocorre no tratamento na forma de transferência para o terapeuta, na qual o cliente aplica seus sentimentos e expectativas em relação a outra pessoa ao terapeuta. Existem muitos tipos diferentes de transferência, mas os mais comuns incluem 1. Transferência paterna. Neste tipo, o cliente olha para outra pessoa como um pai ou figura paterna idealizada, por exemplo, sábio, autoritário, poderoso. 2. Transferência materna. O cliente olha para outra pessoa como uma mãe ou uma figura materna idealizada, por exemplo, reconfortante, amorosa, nutridora. 3. Transferência entre irmãos. Este tipo pode ocorrer quando as relações parentais se rompem ou estão ausentes, em vez de tratar outra pessoa como pai, numa relação do tipo líder-seguidor, o cliente transfere para outra pessoa uma relação mais baseada em pares. 4. Transferência não familiar. Este é um tipo mais geral de transferência em que o cliente trata os outros como versões idealizadas do que o cliente espera que sejam, em vez do que realmente são. Esse tipo de transferência pode levar o cliente a formar estereótipos. A transferência não é necessariamente prejudicial, mas pode ser uma forma de resistência do cliente ao tratamento. Se o cliente está projetando expectativas inadequadas ou irreais no terapeuta, ele pode não estar inteiramente aberto à mudança que o tratamento pode provocar. A resistência ao tratamento também pode ser entendida de forma mais geral, não psicanalítica. Afinal, a resistência ao tratamento não é uma ocorrência incomum. Exemplos de maneiras pelas quais um cliente pode resistir à mudança no tratamento incluem silêncio ou discussão mínima com o terapeuta, preocupação com os sintomas, conversa irrelevante, preocupação com o passado ou futuro, concentrar-se no terapeuta ou fazer perguntas pessoais ao terapeuta, descontar ou questionar o terapeuta, sedução, falsas promessas ou esquecimento de fazer o que foi combinado, não manter compromissos, deixar de pagar as consultas. Por que deitamos no sofá? Embora frequentemente usado em sátiras e desenhos animados, existem algumas boas razões pelas quais o sofá é um aspecto importante da experiência do tratamento psicanalítico. Ter o cliente deitado no sofá em vez de sentar-se frente a frente com o analista libera a ambos os participantes das restrições sociais estabelecidas ao olhar um para o outro. Ambos têm a oportunidade de deixar suas mentes livres em relação um ao outro. A comunicação inconsciente que pode resultar promove uma intimidade mais profunda e uma autodescoberta mais profunda. Capítulo 9. Psicanálise em filmes. Devido à permanência da psicanálise como uma influente teoria e forma de terapia, ela teve uma presença considerável na arte, literatura e filmes. Se os livros de autoajuda tendem a não emocioná-lo, você pode encontrar alguns filmes interessantes sobre psicanálise abaixo. Irmãs, 1973, dirigido por Brian De Palma. Um Chien Andalou, 1928, dirigido por Luiz Buñuel. Um Método Perigoso, 2011, dirigido por David Cronenberg. O Enigma de Caspar Hauser, 1974, dirigido por Werner Herzog. O Professor de Piano, 2001, dirigido por Michael Haneke. Dogtooth, 2009, dirigido por Yorgos Lanthimos. Veludo Azul, 1986, dirigido por David Lynch. Cisne Negro, 2010, dirigido por Darren Aronofsky. Vergonha, 2011, dirigido por Steve McQueen. Laranja Mecânica, 1971, dirigido por Stanley Kubrick. Psicose, 1960, dirigido por Alfred Hitchcock. Clube da Luta, 1999, dirigido por David Fincher. Anticristo, 2009, dirigido por Lars von Trier. My Winnipeg, 2007, dirigido por Guy Madden. Outra Mulher,
1988, dirigido por Woody Allen. Capítulo 10. Considerações finais. Vimos que a psicanálise é um tipo de terapia que visa liberar emoções e memórias reprimidas ou levar o cliente a catarse ou cura. Esse objetivo é alcançado conversando com outra pessoa sobre as grandes questões da vida, as coisas que importam e mergulhando nas complexidades que estão por baixo da superfície aparentemente simples. Embora a psicanálise seja menos prevalente no tratamento de problemas de saúde mental hoje do que no início de 1900, é importante aprender sobre as teorias, pois elas tiveram um impacto gigante e duradouro no campo da psicologia até hoje. Sigmund Freud não é valorizado hoje como um empregador de alto nível de métodos comprovados cientificamente, no entanto, seu trabalho fornece insights importantes, e é inspiração para muitos profissionais modernos que tratam da saúde mental. Esperamos que tenha gostado deste curso introdutório de psicanálise. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso!